Olá, meu nome é Rafael de Lima Paz e desenvolvi esse estudo juntamente com Priscila Lacerda Duarte David e Gislaine Bianchi, com o título Avaliação Bioclimática de Espaços Públicos Abertos, Estudo de uma Praça em Araçatuba, São Paulo. Introdução. A sociedade contemporânea enfrenta um desorientador e crescente caos urbano decorrente do modelo de urbanização implantado desde a Revolução Industrial, onde a necessidade de acumular bens e riquezas contribuiu para conflitos intra-urbanos. Romero, 2007, observa que os efeitos da urbanização são negativos. Na maioria dos casos, a excessiva cobertura do solo, a concentração de gases contaminantes, o aumento da temperatura em razão da redução da difusão do calor e dos menores índices de evaporação afeta a saúde física e mental da população. Atualmente, poucas são as ferramentas práticas disponíveis para que possam ser estabelecidas diretrizes de planejamento urbano. Esse quadro se agrava ainda mais quando considerado o caso de cidades localizadas em países em desenvolvimento, para os quais frequentemente existe uma carência de dados básicos. Souza, 2010. Dessa forma, a metodologia proposta por Romero, 2007, tem se destacado ao analisar o espaço público e a componente ambiental a partir dos elementos ambientais, climáticos, históricos, culturais e tecnológicos. Essa metodologia respalda a análise ambiental através da inter-relação entre os elementos encontrados e as atividades que nele se desenvolvem, de forma a selecioná-los como essenciais no tratamento do espaço público, para enfim servir como guia na elaboração de futuras propostas. Costa, 2003. Nesse contexto, esse estudo aplica o método desenvolvido por Romero, 2007, em um espaço público aberto no município de Araçatuba, interior de São Paulo, a fim de identificar os contrapontos aos princípios bioclimáticos para a região. Objetivos. O objetivo deste artigo é avaliar qualitativamente as características espaciais de um espaço público aberto, a Praça Rui Barbosa, na cidade de Araçatuba, a fim de identificar as discrepâncias, as estratégias bioclimáticas para o local, possibilitando intervenções para um ambiente urbano adequado à dimensão humana, com base em parâmetros da arquitetura bioclimática. Metodologia: estudo de caso qualitativo, observação das formas de utilização da praça pelos usuários em diferentes períodos e dias da semana, desenvolvimento de simulações da insolação utilizando um modelo georreferenciado no software SketchUp para o solstício de verão e equinócios, considerando o clima, bem como estudo do caminho dos ventos a partir da incidência dos ventos predominantes na região. Realização de análises com aplicação do método desenvolvido por Romero, 2007, e comparação com o trabalho de Silva e David, 2016, em um espaço público aberto em contexto semelhante, localizado na cidade de Bauru, São Paulo. Caracterização do objeto de estudo. A área objeto deste estudo localiza-se no município de Araçatuba. A cidade tem porte médio, possui área de 1.167,129 km². Está na região noroeste do estado de São Paulo, distante 522 km da capital. Atualmente, Araçatuba apresenta uma população de aproximadamente 193.828 habitantes. Sua história é marcada pela presença da nobre estrada de ferro noroeste do Brasil, da intensa produção cafeira e o cultivo de cana-de-açúcar. No entanto, a pecuária foi a atividade que consolidou o município, levando-o à aquisição do título de capital do boi gordo, devido às negociações da arroba do boi que eram realizadas na Praça Rui Barbosa. A cidade se consolidou como um polo regional devido à economia diversificada, além das diversas universidades instaladas no município. A Praça Rui Barbosa, conhecida popularmente como Praça do Boi, tem uma importância histórica para a cidade e marca, no desenho urbano, o início do calçadão. O local funciona como um eixo de ligação entre as ruas e avenidas que cortam o centro da cidade. Dessa forma, é acessada diariamente por milhares de pessoas e automóveis, representando o principal espaço urbano aberto da área, como é possível observar nas imagens das figuras 1 e 2.
Condições climáticas da cidade de Araçatuba. Segundo informações do CEPAGRE, Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura, órgão responsável por fornecer dados relacionados ao clima dos municípios paulistanos, o município de Araçatuba apresenta classificação climática do tipo AW, clima tropical, marcado por verões chuvosos e quentes e inverno ameno e seco, de acordo com Cooper-Geiger. Dados históricos para o período de 1961-1990 mostram uma temperatura média anual de 23,2 graus, temperatura média anual máxima de 17,4 graus e máxima de 29,1 graus, e pluviosidade média anual de 1.200,3 mm, MINAC 2012, figura 3. É possível observar que os meses de dezembro a março são os mais quentes, enquanto os meses de maio a julho são os mais amenos. Os ventos predominantes sopram de sudeste para noroeste. Climograma de Araçatuba, dados médios mensais, 1961-1990. Resultados. Considerando o entorno imediato da Praça Rui Barbosa, a partir de um raio de 100 metros, é possível observar a densa ocupação do solo, 83% cheios e 17% vazios, resultante, sobretudo, do desenvolvimento histórico da área central no período de aquecimento econômico gerado pela ferrovia e o comércio de gado. Em geral, o espaço é ocupado por edificações de até 3 pavimentos, 33% de edifícios térreos, 43% de 2 pavimentos e 16% de 3 ou mais pavimentos, sendo em geral o pavimento térreo utilizado para fins de comércio e os pavimentos superiores destinados à residência ou serviços. A praça analisada é o único local na região central com maior permeabilidade, tendo em vista a presença de canteiros mais amplos e com vegetação arbórea. As áreas verdes na praça e no entorno somam apenas 4% do total analisado. As fontes de som no entorno imediato são principalmente provenientes das vias, que convergem para a praça sem qualquer barreira acústica. Já quando há diminuição da escala de análise e considerada apenas a praça, base e fronteira, os estudos de insolação para o solstício de verão e equinócios, período em que a temperatura do ar é maior, mostram que as edificações na fronteira pouco interferem no sombreamento. Figura 4 e 5. As sombras incidentes na praça apenas de uma edificação no período da manhã, enquanto a sombra gerada pelas demais edificações atingem apenas as vias nos arredores. Simulação da insolação para o solstício de verão às 9 e às 15 horas. A vegetação ocupa cerca de 35% da praça e seu sombreamento fica restrito aos canteiros em grande parte do dia e não sombreiam as áreas calçadas de piso entretravado de concreto. Há apenas algumas palmeiras que filtram a radiação nos caminhos, assim, esses espaços acabam recebendo grande exposição de radiação solar direta, gerando um microclima desconfortável, sobretudo no período do verão, quando as temperaturas estão mais altas e a umidade relativa do ar mais baixa. Isso contribui para a utilização da praça apenas como espaço de passagem pelos usuários, o que também foi constatado nos períodos de observação. Há a utilização da praça como espaço de relaxamento e contemplação apenas no início da manhã e final da tarde nos domingos, quando o microclima está mais ameno e há um maior sombreamento provocado pela vegetação nas áreas calçadas. Nesse dia, o comércio da região está fechado, ou seja, os usuários vão até o local exclusivamente para esse fim. A análise dos ventos mostra que a área recebe ventos canalizados pelas ruas do entorno vindos do sentido sudeste e que abrangem todo o local. Figura 6. Estudo dos ventos na Praça Rui Barbosa. Na avaliação espacial do local, os parâmetros de disposição ambiental mostram que a fonte central é um fator de concentração que atrai os usuários. Já a disposição dos canteiros, cortados por largos caminhos, com um eixo de circulação principal na direção da fonte, sem sombreamento, segregam o espaço. A praça recebe ruídos principalmente das ruas na fronteira e possui grande variação de materiais e cores de superfície, com destaque para o asfalto e concreto.
materiais que tendem a reter calor. Há mobiliário urbano espalhado por toda a praça, que dialoga esteticamente com a paisagem do local, mas apenas nos locais sombreados são efetivamente utilizados. O local é bem iluminado durante o período da noite e provido de um posto de vigia noturno, o que garante a segurança de quem faz uso do local. Todavia, existe apenas uma lanchonete ambulante aberta nesse período na praça, o que a torna pouco atrativa no período. Diretrizes projetuais. A área estudada se caracteriza pela alta taxa de ocupação com baixa rugosidade e permeabilidade do solo. Essas características afetam o microclima local, diminuindo a ventilação natural e contribuindo para baixos índices de umidade, o que, associados ao clima tropical da cidade, afetam o conforto térmico do usuário. Dessa forma, sugere-se que o espaço seja dotado com mais áreas sombreadas, que podem vir do plantio de mais árvores ou a partir da inserção de elementos construtivos filtrantes da radiação solar direta incidente, como pergolados. É importante que haja ainda uso das fontes de água durante todo o dia e que mais elementos com água possam ser instalados na área, além da diminuição da velocidade dos veículos nas ruas mais próximas, diminuindo consequentemente os ruídos. Em longo prazo, os materiais de superfície da base podem ser substituídos por materiais de alta permeabilidade e baixa absorção e retenção de calor, e há necessidade de um planejamento urbano que priorize a implantação de áreas verdes distribuídas homogeneamente pela região, criando um sistema de áreas verdes e diminuindo os efeitos da ilha de calor. Para estimular ainda mais seu uso, podem-se fomentar novas atividades no local, principalmente no período noturno, quando há o esvaziamento da região central, e resgatar a memória da praça e da cidade. Comparação com a Praça Machado de Melo, em Bauru, São Paulo. Os dados coletados foram comparados com a análise realizada por Silva e David em 2016 na Praça Machado de Melo, em Bauru, São Paulo, figura 7, utilizando a mesma metodologia. Nesse caso, a praça também possui ligação com o calçadão da cidade. Está localizada em frente à estação ferroviária Nobre e possui uma importância histórica para a cidade. A classificação climática de Bauru, segundo Köppen, é do tipo AW, clima tropical marcado por verões chuvosos e quentes e inverno ameno e seco. Os ventos predominantes têm origem no sudeste. Vista da Praça Machado de Melo e arredores em Bauru. Ainda que ambas estejam em contextos climáticos semelhantes, a praça na cidade de Bauru sofre com a falta de manutenção. A adequação ao clima é ainda mais falha que no caso de Bauru. Há pouca arborização, no caso de Araçatuba. Há pouca arborização, ocasionando a falta de sombreamento, falta de elementos com água que contribuam para o aumento da umidade relativa do ar, falta de iluminação noturna e segurança, e falta de uma unidade estética que contemple o mobiliário urbano, os revestimentos e a vegetação e possibilite a criação de um espaço mais convidativo aos usuários. O microclima local se torna desfavorável ao uso, que é agravado pelo abandono do centro e seu esvaziamento fora do horário comercial. As duas praças situam-se em áreas centrais da cidade, espaços que vêm sofrendo mundialmente um processo de desvalorização. No caso do Brasil, faltam iniciativas políticas e econômicas para a formação de espaços mais democráticos, sejam através de novas obras ou revitalizações dos centros urbanos. Dias 2005. No projeto de construção ou intervenção de espaços públicos abertos, é importante observar as características climáticas em que o local se insere e utilizar artifícios que favoreçam sua utilização a partir da criação de um microclima mais agradável ao usuário. Associado a isso, é importante que existam atrativos nesses espaços aos usuários que podem ser atividades físicas ou culturais. Isso porque não há uma tradição cultural dos habitantes das regiões analisadas para o uso de espaços públicos abertos apenas para contemplação. Considerações finais. A consideração das variáveis ambientais no projeto dos espaços públicos abertos refletem diretamente no uso cotidiano pela população. Portanto, é essencial que o projeto abranja a somatória dos princípios históricos, culturais e tecnológicos
entre outros, favorecendo o uso como espaço de permanência pela população, uma vez que proporciona um microclima agradável, propicia atividades ao ar livre e favorece a apropriação do espaço pelo usuário, diminuindo vandalismos e custos de manutenção. Ainda que o grande adensamento das regiões centrais torne difíceis intervenções mais profundas, não se pode pensar no espaço da praça analisada isoladamente no meio urbano. As áreas verdes precisam ser distribuídas homogeneamente na cidade para melhorar a questão das ilhas de calor. Por isso a importância de se inserir os princípios bioclimáticos também ao zoneamento urbano. Espera-se que esse trabalho possa subsidiar futuras intervenções na área central de Araçatuba, São Paulo, bem como instigar pesquisas sobre a temática em outros contextos climáticos. Referências bibliográficas. Obrigado.